Queridos irmãos, hoje lemos o texto da Anunciação a Nossa Senhora. E já no início, São Lucas diz, no sexto mês do quê? Sexto mês da concepção de Isabel. O anjo Gabriel foi enviado por Deus. O anjo Gabriel, por que um anjo? É muito interessante porque alguém poderia se perguntar, Deus poderia ter falado com ela? Se o anúncio era um anúncio da encarnação de Deus, Deus mesmo poderia se ter apresentado a ela e ter feito o anúncio. No Velho Testamento nós vemos Deus falando com tantos homens, vemos Deus falando com Abraão, sai da tua terra e vai para onde te mostrarei. Vemos Deus falando com Moisés, libertarás o meu povo, eu sou é o meu nome. Vemos Deus falando com os profetas. Por quê? Foi enviado um anjo para fazer o anúncio a Maria. Por um motivo muito simples. São Tomás explica isso na Suma Teológica. Ele diz que convinha que fosse um anjo, porque nós temos aqui a obra da redenção. E a obra da redenção consiste também na reparação do pecado original. E como o pecado original foi cometido por uma tentação do demônio, de um anjo caído, a obra da restauração deveria ser feita por obra ou por inspiração, ou pelo anúncio de um anjo de luz, de um anjo de glória. E de fato nós vemos exatamente a cena similar à do pecado original. Um anjo conversa com uma virgem. Eva era virgem. Eva também não tinha pecado. Eva seria a mãe de todos os viventes. Portanto, nós temos aqui um paralelismo. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Um lugar muito periférico. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Eu expliquei longamente essa expressão na homilia da Imaculada Conceição, quando nós lemos o mesmo Evangelho. Maria ficou perturbada com essas palavras, admirada, confusa, e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, ele vai explicar a razão da sua vinda. Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ou seja, aqui ele está incluindo a missão de São José.
Como diz o versículo 27, ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. A pertença à tribo se dava por via paterna. Então ele está dizendo, ele terá o trono de seu pai Davi, ele é o Messias. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim. Ou seja, ele é o Messias de Israel, ele terá um trono eterno e inabalável, ele é rei, e ele é o próprio Deus, porque ele é o Filho do Deus Altíssimo. O Filho é aquele que compartilha a natureza do Pai. Então ele é o Deus encarnado. É muito interessante porque o texto nos mostra, sobretudo se nós o lemos no contexto de São Lucas, Jesus como o novo Adão. Quando, na genealogia de Jesus, escrita por São Lucas, ele reconstrói a ascendência até Adão, ele está salientando que Cristo é o novo Adão. Mas alguma coisa está aqui, portanto, diferente. Por quê? Se o que nós estamos vendo é uma espécie de reparação da cena do pecado original, o novo Adão, Cristo, nasce de Eva, da nova Eva. No relato do Gênesis, Eva foi retirada do lado de Adão. No relato de Lucas, o novo Adão é retirado do ventre da nova Eva. Por que isso? Por que essa troca? Porque a obra da redenção é diferente da obra da criação. Eles são dois desígnios que se completam. São Tomás, na Suma Teológica, ele deixa tudo isso muito claro, porque a Suma Teológica é dividida em 3 partes. A primeira parte é o movimento de éxitos, ou seja, de saída de Deus para as criaturas. A primeira parte. A segunda parte, digamos, é a estrutura do movimento de retorno das criaturas para Deus. Então nós temos a saída e o retorno, sendo que o conteúdo desse retorno é Cristo. Por isso é a terceira parte, aquela que trata de Cristo, dos sacramentos e assim por diante. Ou seja, no movimento de saída, Deus cria Adão, cria Eva e acontece o pecado original, através da ação de um anjo. No movimento de retorno, o movimento se dá de modo contrário. O anjo vai até a mulher dá o seu consentimento e Deus dela tira o novo Adão, que é feito cabeça de toda a nova criação, pelo qual ele recapitula todas as coisas. E assim nós podemos ver a perfeição da obra divina. Como a arquitetura da ação de Deus é perfeita. Por isso, convinha que se cumprisse o que disse São Paulo na carta aos Gálatas: Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar aqueles que estavam sujeitos à lei. Por isso o anjo anuncia que ela será mãe do Deus encarnado. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum?
É uma pergunta muito interessante. Em primeiro lugar, o como? Porque isso mostra que ela é prudentíssima, como nós dizemos na ladainha. Ela quer entender como fazer. Ela se pergunta pelos meios. Mas, sobretudo, porque a sua pergunta inspira um propósito interior. Ela diz: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Ora, logo no início do texto, nós lemos que ela era uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Como ela não conhece homem algum, se ela está prometida em casamento a José? Ou seja, esta pergunta só pode ter um significado. O significado de que, apesar de estar prometida em casamento a José, tanto ela quanto ele tinham feito o propósito de se conservar em virgindade. Coisa que não era nada comum entre os judeus. Porque os judeus faziam uma aliança na qual eles se incorporavam na aliança de Abraão com a sua descendência. Portanto, segundo a lógica do Velho Testamento, ter filhos carnais era uma necessidade real. Uma mulher, por exemplo, que morresse sem ter filhos, era considerada uma mulher que tinha sido infortunada, desafortunada, né? Nós vemos, por exemplo, no episódio da filha de Jefté. Foi aquele juiz de Israel que fez um voto completamente maluco com Deus e quis dar uma de Abraão, pensando que Deus ia salvar a sua filha na hora do holocausto, e tudo deu errado. Mas o texto diz que um mês antes de ele sacrificar a filha, ela ficou chorando a sua virgindade nas montanhas de Israel. Por quê? Porque para uma mulher judia ter filhos era uma bênção. E para um homem judeu também ter filhos era uma bênção. Por que os dois não quereriam ter filhos? Por que os dois teriam feito esse propósito? Uma hipótese que alguns comentadores trazem é de que possivelmente por humildade. Ou seja, a santidade de ambos era tão alta que eles se consideravam indignos de ser genitores do Messias. E, portanto, prefeririam viver tendo sido, digamos assim, completamente renunciantes da paternidade, da maternidade, para servir o Messias quando ele viesse. Possivelmente, as suas almas estavam pressentindo a chegada de algo grande, a chegada daquele momento. É uma hipótese. Mas o fato é que o texto nos diz que ela não tinha propósito de se unir a um homem, fisicamente. O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E aqui a imagem é a mesma do Gênesis. O Espírito de Deus pairava sobre as águas para que elas pudessem santificar, né? Para que elas pudessem gerar a vida. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Ou seja, o sinal de que aquilo iria acontecer era o fato da concepção miraculosa de Isabel. Com a diferença de que Isabel é uma mulher do Velho Testamento, então ela é uma estéril que dá à luz.
Maria é uma mulher do Novo Testamento. Novo, portanto, é virgem. E da sua virgindade, ela recebe a fecundidade de dar à luz ao Filho eterno de Deus Pai. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Essa expressão, eis aqui a serva, a escrava do Senhor, mostra a coragem da Santíssima Virgem. Porque durante a anunciação, o anjo fala o tempo todo que o Messias será grande, que ele será chamado Filho do Altíssimo, que ele vai se sentar no trono de Davi, que ele vai reinar sobre os descendentes de Jacó, que ele será chamado Santo, etc. Em nenhum momento ela diz: e eu? Tá bom, eu estou dando o meu consentimento, mas assim, o que vai acontecer comigo? Porque eu tenho que contar essa história para José, tem os meus pais, tem todo mundo que está à volta, e o que vai acontecer na sequência dos fatos? Isso não vai complicar a minha vida, eu não vou perder o controle e o domínio sobre a minha vida, eu não vou, de alguma maneira, abrir mão da minha autodeterminação. Em nenhum momento ela se coloca esse tipo de problema. Por quê? Esquecida de si mesma, totalmente abnegada, ela está inteiramente na posição de serva. Eis aqui a serva. A serva. Eu só me importo com ele, eu só quero saber da glória dele, eu me preocupo somente por ele. Esse é o seu pensamento. Então ela diz esse fiat, como se diz em latim. Fiat mihi secundum verbum tuum. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Este fiat dela assemelha-se ao fiat divino no início da criação. Quando Deus diz, fiat lux, faça-se a luz, faça-se deste modo ou daquele, faça-se deste jeito ou daquele outro, faça-se. É tremendo tudo isso, por quê? Pelo seu consentimento, ela abre a porta da encarnação. Hoje nós lemos na antífona do ó chave de Davi que abre as portas do reino eterno, ó vinde e livrai do cárcere o preso sentado nas trevas. Ela abre as portas pelo seu fiat. Este fiat é a chave. Assim como a desobediência de Eva abriu a porta para o exército de todos os males, porque com aquele pecado entrou a morte, a doença, a desgraça, a tristeza, a tragédia, todas as guerras do mundo, a corrupção, a ladroagem, os pecados, os adultérios, as blasfêmias, os sacrilégios, tudo entrou por aquilo. Pelo fiat de Maria, o próprio Deus entrou na terra e com ele todas as bênçãos, porque São Paulo diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então ela abre as portas pelo seu consentimento. Então isso mostra
o quão assombrosa é a confiança de Deus nela, porque toda a obra da redenção esteve suspensa por um fiat, pela distância de um fiat. Tudo. Então nós pensemos em todo o Velho Testamento, tudo que aconteceu desde que Deus criou o homem, todas as coisas das mais absurdas, tudo. Toda a história da salvação, naquele momento, está como que pendente desta palavra da boca dela, fiat. É muita confiança de Deus. É uma confiança que chega a ser quase irresponsável. Por quê? Nós não somos máquinas. Não é que, como dizem as pessoas, né? Então, ela tinha liberdade. Esses dias me perguntaram, Maria Santíssima tinha liberdade, ela poderia pecar se ela quisesse? Claro que sim. Se ela tivesse dito não, ela teria bloqueado a obra da encarnação? Sim. Por quê? Porque tudo depende do modo como Deus dispôs todas as coisas. E Ele dispôs encarnar-se pelo consentimento livre de uma virgem, de uma menina de 14 anos. Ele se colocou nas mãos dela. Portanto, que coragem a da Santíssima Virgem, que disposição, que espírito de sacrifício, que dedicação ao Senhor. Só que isso tudo mostra o poder do nosso consentimento também. Porque, veja, as minhas escolhas determinam o modo como a graça de Deus vai atuar. Se eu disser a Deus, não, é não. Se eu disser a Deus, faça-se em mim segundo a tua palavra, faça-se em mim segundo a tua vontade, é isso que vai acontecer. Ou seja, a minha escolha, o poder que uma escolha tem, né? Chega a ser assombroso. Eu posso escolher a vida eterna, eu posso escolher a Cristo como meu Senhor e viver debaixo do senhorio dele. Eu posso escolher. Esta é uma escolha que eu exerço. Deus colocou isso na minha mão. Ele não obriga a crer. Ele não chega para nós e se impõe como uma evidência. Não. Ele nos propõe a divina revelação e ele solicita o nosso consentimento. Se nós dissermos não, como muita gente diz, porque muita gente gosta de emparedar a Deus, de ficar o tempo todo colocando em dificuldade, fazendo com ele uma chantagem, como se ele precisasse de nós. Ele não precisa. Se nós, ao invés de consentirmos, nós dissentimos de Deus, está tudo acabado. É o poder que a nossa escolha tem. Há um hino muito antigo, chamado Ave Maristela, que tem uma estrofe que diz: Sumens illudave Gabrielis ore, funda nos in pace, mutans eve nomen. Recebendo aquele ave da boca de Gabriel, fundas-nos na paz, mudando de Eva o nome. Por quê? O fiat de Maria
troca Eva por ave. É isso que a Stoff está dizendo. O seu fiat verga a desobediência do pecado. O seu fiat reverte o mal que entrou pela sua obediência. O seu consentimento repara o mau consentimento daquela que é chamada ironicamente no Gênesis de mãe dos viventes, mas que na verdade é mãe dos mortais, porque com ela entrou a morte no mundo. A verdadeira mãe dos viventes é Maria Santíssima, a quem Deus quis tomar como cooperadora dele na obra da redenção, cujo consentimento ele tomou justamente para associá-la a si mesmo. Um consentimento livre e meritório, incomensuravelmente meritório. Quanto valor não tem diante de Deus o fiat de Nossa Senhora? Qual é a decisão importante que nós precisamos tomar para Deus? Qual é a decisão importante que precisa ser tomada essa noite? Hoje, agora, nessa fase da nossa vida. Qual é a decisão que nós temos que tomar que pode mudar o rumo da nossa vida, da nossa existência? Que decisão que nós precisamos tomar? Ela vai ser inspirada pela nossa vontade ou pela palavra de Deus? Ela vai ser inspirada pelas nossas inseguranças ou pela segurança que Deus nos dá? Nós ficaremos perguntando ao Senhor ou nós aceitaremos a sua vontade? Peçamos a Nossa Senhora por todos aqueles que precisam tomar decisões, que eles também digam o seu fiat, e que com este fiat eles abram as portas da graça, para que a misericórdia de Deus caia sobre as suas vidas e sobre as vidas de todos aqueles que participarem das suas decisões.